E se você fosse o último homem da Terra? No começo, você ficaria em choque ao perceber que todos os homens sumiram menos você. E depois, as mulheres da sua família iam te avisar que você é o último homem vivo na Terra. Depois de algumas horas, você viraria o centro das atenções e começaria a fazer novas amizades, com muitas mulheres curiosas te fazendo perguntas. Depois de um dia, você apareceria na TV e se tornaria a pessoa mais famosa do mundo. 10 dias depois, mulheres começariam a oferecer milhares de dólares pra se deitar com você. 20 dias depois, o seu esperma se tornaria extremamente valioso, sendo vendido por milhões de dólares para repovoar a humanidade. 7 meses depois, você já estaria multimilionário e quase todas as mulheres do mundo estariam grávidas de você. E 9 meses depois, os primeiros homens começariam a nascer, dando início à nova população masculina do planeta. Todos filhos seus. Bem-vindo de volta, Mr. Catra. As mães mais incomuns. Thomas Beach foi o primeiro homem do mundo a engravidar. Ele é um homem transexual, então pode engravidar e dar à luz ao seu próprio filho biológico com a sua esposa. Valentina Vasiliev deu à luz a 69 filhos. Tem o recorde de maior número de filhos de uma só mulher. Jacida Lemberg deu à luz às suas próprias netas. A filha dela tinha um problema de saúde que impossibilitava a gestação, e por isso ela cedeu sua barriga. Wang Jun ficou grávida por 60 anos. Ela tem uma condição rara que fez o seu bebê permanecer no útero, mesmo depois de infelizmente falecer. Sofia Pedro deu à luz em uma árvore. Ela foi resgatada de helicóptero durante uma inundação em Moçambique e deu à luz ali mesmo. Mirivune Rocha Moraes é mãe de um boneco. Ela se casou com um boneco em 2021 e recentemente diz ter dado à luz a um filho biológico dele, que surpreendentemente também é um boneco. Os maiores segredos do Google. Se você pesquisar Squid Game, uma carta aparece. E clicando nela, você pode jogar Batatinha Frita 123. Pesquisando por Christmas e clicando no presente que aparece, você é transportado pro Polo Norte e pode jogar vários jogos de Natal, além de ter um contador de dias até o Natal. Se você pesquisar por Divertidamente 2 no Google, vai aparecer um botão que, se você clicar, várias memórias começam a cair e preencher sua tela. Digitando Mônica Geller, aparece uma esponja, que quando você clicar, vai mudar a cor do nome da personagem. Pesquisando por Detetive Conan, aparece esse pequeno comprimido e se você clicar nele, a sua tela vai ficar toda borrada. Ao buscar tomatina, esse tomate vai começar a pular. E se você clicar, pode encher sua tela de tomates. Por fim, se pesquisar Panipuri e clicar no botão, aparece um jogo em que você serve comida pras pessoas. Cenas de filmes que deram muito errado. Em A Fantástica Fábrica de Chocolate, eles passam pelo Wonka Wash, onde eles usam espuma de doce pra limpar o carrinho. Só que, obviamente, espuma de doce não existe. Então eles usaram espuma de extintor de incêndio pra gravar a cena, que é extremamente tóxica. Isso fez os atores ficarem doentes por dias, o que cancelou a produção por algumas semanas. Em O Mágico de Oz, eles fazem um truque pra bruxa má desaparecer. Só que durante as gravações, a capa da bruxa ficou presa na porta. E quando o fogo subiu, a maquiagem dela, que era inflamável, queimou seu rosto inteiro, gerando queimaduras de 2º grau. No último filme de Harry Potter, o dublê do Harry, David Holmes, estava fazendo um truque aéreo quando a explosão jogou ele contra a parede, quebrando seu pescoço e costas. E ele ficou paralisado da cintura pra baixo, basicamente acabando com a sua carreira. Como memes famosos estão hoje em dia? A menina do show da Xuxa ficou extremamente famosa no ano passado. E hoje em dia ela tá assim, aos 47 anos. O vídeo foi gravado na década de 90 e ela ficou com raiva assim porque o sonho da vida dela era dar um abraço na Xuxa. O Galo Cego viralizou depois dessa entrevista na TV, em que falou coisas icônicas. Não, nada a ver, irmão. O nome real dele é Daniel Orivaldo da Silva e hoje em dia ele tá assim. E tem, inclusive, um canal do YouTube com vários vídeos recentes. O Para Nossa Alegria foi um dos maiores memes da internet, viralizando há 12 anos atrás. Hoje em dia a família tá assim e até refez o vídeo famoso em 2020. A casa não mudou nada. E por fim, o Já Acabou Jéssica ficou muito famoso quando viralizou. Só que a história depois do meme é bem triste. Porque a Lara, que hoje em dia tá assim, sofreu muito bullying na escola e largou os estudos depois que o vídeo explodiu. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2015, uma menina de 5 anos estava brincando no seu apartamento no 3º andar. Só que sem querer, ela caiu da janela do seu quarto. Os seus pais, então, desceram desesperados esperando pelo pior. Mas, incrivelmente, a pelúcia dos Minions que ela estava usando pra brincar serviu de almofada e salvou a sua vida. Um menino de 7 anos estava no carro com a sua avó quando ela desmaiou, com o pé no acelerador. O menino, então, pegou o volante e fez o carro derrapar, freando contra uma barreira de contenção. E assim, conseguiu salvar a sua vida e da sua avó. E quando a polícia perguntou como ele aprendeu a fazer aquilo, ele respondeu que foi no Mario Kart. Durante um bombardeio alemão em 1940 no país de Gales, a casa de uma menina de 2 anos foi atingida e o teto do seu quarto desabou. A mãe então correu pra resgatar a filha, mas surpreendentemente encontrou ela bem, porque a cabeça dura da sua boneca absorveu o impacto e protegeu ela. Quando eu tava em casa, chegou uma caixa que tinha quase o meu tamanho. Não que isso seja difícil. Só que eu logo vi o Stitch e pensei que poderia ser uma caixa da Disney. E assim que eu abri, vi que não só era da Disney, como eles sabiam o meu nome. E desembalando esse lindo presente, eu percebi que tinham alguns Stitches, incluindo esse que me lembra um outro bicho que eu tenho aqui
aqui em casa. Olha que bonitinhos os dois. Tinha também essa almofada que vai me ajudar a dormir mais do que melatonina. Um caderno que saem as orelhinhas. Essa caneca que eu achei que era normal, mas quando eu abri tinha um homenzinho dentro que serve pra fazer chá. Um copo pra beber água. Beba água. Escova de cabeleireiro da cabeleireira. Pasta de dente. Pasta de dente. Escova de dente. Escova de dente. Escova de dente. Escova de dente. Essa foi a escovação dental mais feliz da minha vida. Ainda sobraram algumas bexigas que eu não sei o que fazer. Eu aceito sugestões. Comentem aqui, por favor. Obrigada por me notar, Disney. O tempo é uma mentira e eu vou te provar. A Cleópatra nasceu mais perto do lançamento do iPhone do que da construção das pirâmides de Gizé. Os Tiranossauro Rex viveram mais perto dos humanos do que dos estegossauros. A Deolane Bezerra é mais velha do que a Constituição atual do Brasil. O neto do ex-presidente Getúlio Vargas era vivo até 2017. E ainda sobre presidentes. Teoricamente, o Abraham Lincoln poderia ter conhecido um samurai. E o George Washington não sabia que os dinossauros existiram. A Universidade de Oxford existiu por séculos antes do Império Azteca ser fundado. E a Universidade de Harvard já ensinava matemática mesmo antes do cálculo ser inventado. E por fim, todas essas coisas aconteceram em 1889. A Torre Eiffel foi inaugurada, Van Gogh pintou A Noite Estrelada e a Nintendo foi fundada. Humanos com superpoderes reais. Emma Chen da China tem uma super habilidade de cura, que permite que ela se recupere de machucados graves 100 vezes mais rápido do que um humano normal. Verônica Sedar tem a visão 20 vezes melhor do que de qualquer outra pessoa, conseguindo ver detalhes a até 1 quilômetro de distância. Mike Jung tem resistência elétrica e consegue aguentar vários choques de alta voltagem pelo corpo. Já o John Cheng da Indonésia consegue conduzir eletricidade pelo corpo e até acende lâmpadas usando as mãos. Natasha Demina é uma mulher russa com visão raio-x, que diz que consegue ver dentro do corpo humano. Joy Millan tem a habilidade de cheirar a doença de Parkinson e já detectou ela em várias pessoas, incluindo seu marido. Por fim, Miros Molo diz ser um homem magnético, que consegue grudar objetos de metal no seu próprio corpo. E tudo isso é de acordo com as próprias pessoas, né, gente? Vai saber se é verdade. Vídeos virais expostos por serem falsos. Um vídeo de um funcionário do McDonald's falando que todos os copos tinham o mesmo tamanho viralizou em 2020. Mas isso é mentira. E foi provado que os copos já tinham líquido quando ele colocou a bebida. Nesse vídeo de uma luta do Mike Tyson em 1995, as pessoas viram um suposto viajante no tempo gravando com um celular. Mas na verdade ele só estava filmando com esse modelo de câmera, que era comum na época. Já esse vídeo mostra o que seria os Simpsons prevendo a data da morte da Rainha Elizabeth em 2022. Mas na verdade esse vídeo foi editado e o episódio original não tem esse papelzinho. Por fim, todos os anos viralizam vídeos de pessoas falando que conseguem abrir a porta de qualquer carro usando uma bolinha de tênis. Mas surpreendendo 0 pessoas, isso não funciona. E elas estão usando só uma chave à distância para abrir a porta do carro. Jeitos insanos que pessoas ficaram ricas. Um homem australiano chamado Hillier machucou as costas, e como tratamento, seu médico mandou ele sair por aí com um detector de metal. E foi assim que ele encontrou uma mão de ouro de 27 quilos. Ele vendeu ela por $1 milhão e ficou rico. Vômito de baleia é um material extremamente caro porque é muito cobiçado pelas perfumarias. E pra sorte do tailandês Gait, ele encontrou um pedaço enorme de vômito na praia. E pensando que poderia vender isso por alguns trocados, ele levou o material para as autoridades da cidade, onde vendeu ele por $300 mil. E por fim, um grupo de amigos resolveu comprar um depósito para ver o que tinha dentro. Só que esse depósito tinha mais de 40 mil peças de colecionador, de filmes, desenhos animados e vários artigos oficiais da Disney. E em conjunto valia mais de $10 milhões. Coisas mais lentas do mundo. Eric Mussambani aprendeu a nadar só 8 meses antes de ir para as Olimpíadas. E quando chegou lá, ele teve o tempo mais lento da história das Olimpíadas, nadando 100 metros em 1 minuto e 52 segundos. Só que surpreendentemente, todas as outras pessoas foram desclassificadas. E mesmo sendo muito lento, ele ganhou. A perseguição policial mais lenta aconteceu no Texas, quando o fugitivo estava no seu carro a 16 km por hora. A perseguição durou mais de 2 horas, até que um carro da polícia bateu nele e ele foi preso. A música mais lenta de todas chama O Mais Devagar Possível. Ela começou em 2001 e tá sendo tocada até hoje, e só vai terminar em 2640. Por fim, o país com a internet mais lenta é o Turcomenistão. Eles têm uma velocidade de download de 0,7 megabytes por segundo, e por isso levaria 14 horas para baixar um filme de 5 gigabytes. As coisas mais feias da história. Primeiro, o nome masculino mais feio, de acordo com a ciência, é Hubert. E o nome feminino mais feio é Gertrude. Sinto muito se o seu nome for algum desses. Já a cor mais feia do mundo, de acordo com várias pesquisas, é a Pantone 448C. Ela é tão feia que vários países pintaram as caixas de cigarro com ela, pra dar nojo nas pessoas e fazê-las pararem de fumar. O animal mais feio do mundo é o peixe-bolha. A raça de gato mais feia é o Sphinx. Eu discordo. E a raça de cachorro mais feia é o Krista chinês. Eu concordo. O signo com pessoas mais feias, de acordo com algumas pesquisas duvidosas, é Sagitário. A cidade do Brasil com as pessoas mais feias, de acordo com pesquisas, é Cubatão, em São Paulo. Não sou eu que tô dizendo, eu não conheço vocês. E por fim, a pessoa eleita mais feia do mundo é essa aqui.
Você come de graça nesse restaurante se tiver mais de 150 quilos. Ele se chama ataque cardíaco e lá você apanha se não conseguir comer tudo. Eles te dão uma roupa de hospital ao entrar. E as porções são gigantescas, incluindo um lanche com 8 hambúrgueres e 40 fatias de bacon. E uma bebida que é servida numa seringa gigante. O vinho é servido numa bolsa de sangue. E reza a lenda que vários ataques cardíacos realmente aconteceram ali. Já esse restaurante se chama Privada Moderna e é temático de cocô. Todos os assentos são privadas e a apresentação dos pratos é curiosa, no mínimo. O primeiro andar desse café da Tailândia é normal, mas o segundo e o terceiro são inundados e cheios de peixes que nadam entre os clientes. Pra entrar, você precisa tirar o sapato e pode escolher entre o segundo andar com peixes maiores e o terceiro que tem peixes menorzinhos. Por 10 mil reais, você iria em algum desses? Pessoas mais azaradas da história. James Howell, sem querer, jogou fora um pendrive que tinha 8 mil bitcoins, quase 5 bilhões de reais. Ele até pediu pra prefeitura fazer um projeto de escavação pra tentar achar o negócio, mas recusaram. Melanie Martinez, uma motorista de ônibus dos Estados Unidos, perdeu 5 casas pra diferentes furacões, incluindo a casa mais recente que ela tinha acabado de ganhar reforma por um programa de TV. Violet Jessop estava a bordo tanto do Titanic quanto do HMHS Britannic quando os dois afundaram. Roy Sullivan foi atingido por raios 7 vezes e foi a única pessoa da história a ser atingida por um meteorito, mas ele sobreviveu e tem uma cicatriz bem legal. Frank Kaki quase morreu 7 vezes, foi jogado pra fora da porta de um avião, foi atropelado por um ônibus e sobreviveu a vários carros que pegaram fogo, e no final ganhou na loteria. Quanto dessas coisas te mataria? Você precisa de 70 xícaras de café pra tomar cafeína o suficiente pra causar uma parada cardíaca, mas você já teria morrido por volta da 25ª, porque você precisa de mais ou menos 6 litros de líquido pra inchar o seu cérebro e morrer. Falando em líquidos, 10 minutos submerso em água já é suficiente pra que você morra. E se você subir muito acima do nível do mar, cerca de 8 mil metros, você morreria por falta de oxigênio. 13 doses consecutivas de álcool já é suficiente pra te matar. Informação importante, tá? Já 20 maçãs contêm cianeto suficiente pra matar você, assim como 3 sementes de cereja. Então cuspa, não engula. 40 graus Celsius já podem matar você de desidratação, enquanto menos 21 podem causar morte por hipotermia. E por fim, 185 decibéis cria pressão suficiente pra estourar os seus pulmões, ou dar um choque no seu coração. Pérolas de crianças. A mãe da menina foi buscar ela na escola e... Que linda! Me tira daqui! Eu te tiro. Te entendo. Essa mãe proibiu coisas simples. Não pode comer pedra. O pai dessa menina fez uma pergunta e ela respondeu. Como? Essa aqui é a Rua Fortaleza? Não, aqui não. Errou, não errou. Essa criança descendo o escorregador muito bem. É isso que acontece quando você toma muito todinho. Pergunta, se um estranho te oferecer doces, o que você responde? Olha bem na minha cara pra ver se eu tô querendo uns doces. Eu nem te conheço, seu vacilão, sou comédia. Essa menina já é tão nova e conhece tão bem a vida. Maricás, qual que você acha que é o maior problema do país? Nós. Vídeos virais expostos por serem falsos. Nesse vídeo, uma menina ia ser atacada por uma cobra, mas se defendeu pegando ela pelo pescoço. Só que o vídeo é fake. No canto inferior, dá pra ver alguém com uma vara de pesca puxando a cobra que era de brinquedo até a mulher. Em 2013, viralizou esse vídeo de uma menina que tentou gravar um vídeo pro namorado e acabou caindo e a calça dela pegou fogo. Mas o vídeo era fake. E foi uma pegadinha feita pelo apresentador Jimmy Kimmel. Esse vídeo mostra um homem hackeando a Times Square usando um iPhone 4 e colocando o seu próprio vídeo num outdoor. Mas o vídeo é falso e era uma propaganda pro filme Sem Limite. Por fim, em 2020, viralizou esse vídeo de um garoto se inclinando num lago, mas sem cair. Ele chocou muita gente, mas um ano depois revelou como o vídeo foi feito. Ele tava amarrado por uma corda, sendo segurado pelos seus amigos, e depois tirou tudo isso na edição. Coisas que você não pode fazer em outros países. Na Coreia do Sul, se você tiver menos de 16 anos, é proibido jogar videogame entre meia-noite e 6 da manhã, porque eles não querem que crianças passem a madrugada jogando. Já na Coreia do Norte, você não pode ter um corte de cabelo diferente desses 10 aqui se for homem, e esses 18 aqui se for mulher. Já em Ohio, nos Estados Unidos, é proibido embebedar um peixe. Também é proibido que 5 mulheres morem juntas. 4 pode, 6 também. Em uma cidade da Itália, é ilegal morrer. Basicamente porque a cidade não tem cemitério e eles acharam que essa era a solução. No Canadá, é proibido ter rato de estimação, enquanto no Japão é proibido espirrar água em alguém enquanto você tá dirigindo. Todos os países podiam ter essa lei. E por fim, no Brasil, as melancias foram banidas em Rio Claro. Mas a lei já caiu, então relaxa.